A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 29ª semana do Tempo Comum, 25 de outubro de 2025. Memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Antônio nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo, e faleceu também em São Paulo, na capital, em 1822. Conhecido como Frei Galvão, foi frade franciscano e presbítero, tendo praticado a caridade mediante incessante atendimento às confissões e alívio dos sofrimentos alheios. Ele tinha o dom da cura. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007. É o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Oremos. Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz, concedei-nos por sua intercessão promover sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Você pode impulsionar o nosso canal e motivar ainda mais, irradiando o Evangelho com esta nossa iniciativa evangelizadora por meio da internet. As ações do contribuinte com o nosso canal são simples. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar seu like, inscrever-se, ativar o sininho para receber novos vídeos, tornar-se membro e deixar inclusive sua mensagem para que a gente vá conversando por lá. Nem sempre é possível respondê-las no mesmo dia, mas, tanto quanto pudermos, o faremos. Eu lhe agradeço pela comunhão conosco e estamos felizes de servir a Deus por este meio. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. O salmo responsorial será o Salmo 23, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Temos um longo texto hoje na primeira leitura que tem uma temática importante na literatura paulina toda, mas aqui encontra sua concentração mais objetiva. Paulo está expondo no capítulo 8 da carta aos Romanos o conflito que há entre a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito que dá vida e paz. Paulo estabelece este contraponto entre estas duas realidades, pensando, contemplando e nos convidando também a contemplar, a enfrentar a situação da condição humana pecaminosa, as tendências que levam a gente, com a nossa fragilidade, a aderir a tudo aquilo que se opõe a Deus, que desagrada a Deus, que nos faz abandoná-lo, ou que, na verdade, nos tira a imago Dei, de certo modo, para fazer-nos imagens de nós mesmos, a egolatria. Deus nos fez a sua imagem, mas a nossa tendência é fazer com que nós nos projetemos a tal ponto que sejamos imagens de nós mesmos. A pessoa humana tem esta tendência. E tudo isso Paulo resume numa palavra, a carne, em grego, sarx. Não é o corpo humano, ou que isto se restrinja, se reduza à área genital, sexual. Não. Se trata da condição frágil, tendenciosa ao pecado, à ruptura. Pecado quer dizer isso, romper, afastar-se, desligar-se de Deus, que a religião tem o papel de recolocar no lugar.
e que Paulo prefere usar esse termo sarx do grego, não é? Traduzido em português, a carne. Neste texto, Paulo diz que Deus encontrou uma fórmula para vencer este conflito. Qual foi a fórmula que o Senhor Deus encontrou? Sabendo que era impossível para a lei, que ela estava enfraquecida pela carne, pela nossa condição humana, Deus quis realizar a sua lei, não invalidou-a. Ele quis realizá-la tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante à nossa, aquela da humanidade pecadora, mesmo sabendo nós que Jesus não rompeu, não pecou contra Deus. Ele veio com prazer fazer a vontade do Pai e sempre mostrar na sua a face de Deus. Mas ele fez isso justamente por causa do pecado, da ruptura que desde Adão se estabeleceu na humanidade e com isso entrou no mundo, na história, a morte. Por causa disso, Deus condenou o pecado em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus condenou o pecado, ou seja, Ele fez desaparecer o poder do pecado, Ele matou o pecado. Por isso, Paulo começa dizendo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é uma expressão plena de esperança, de maravilha, de beleza, de poder, de força, da potência de vida que ela contém. Em Jesus Cristo, nossa ressurreição e nossa vida, que nos doa seu Espírito, não há mais condenação para nenhum de nós. Então se trata de entregar-se a Jesus, de ser amigo de Jesus, de ouvir a palavra de Jesus, de gozar dos benefícios da sua Páscoa, dos sacramentos da sua igreja, empenhar-se na igreja de Jesus, assumir a missão de Jesus, amar quem Jesus amou tanto, o Pai, os pobres, as pessoas, não é? Ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, da sua humildade, da sua coragem, tornar-se alter Christus, outro Cristo, cristificar-se. No fim da conta, é isso que Paulo preconiza. Por isso, não há mais, então, outra saída. A saída agora é viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito e não viver segundo a carne. E aqui Paulo, ao longo desse texto todo, faz 7 oposições do conflito carne e espírito. Essa primeira, quanto à lei. A segunda, quanto às aspirações. Quem vive segundo a carne, aspira pelas coisas da carne. E quem vive segundo o Espírito, aspira pelas coisas do Espírito. As aspirações, aquela tendência, aquela inclinação, aquele desejo, não é? Que nos leva para um lado ou para o outro. A terceira são as tendências, exato. Tudo porque as tendências da carne são inimizade contra Deus e não se submetem à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus porque têm tendências contra a lei de Deus, o querer de Deus, os desejos de Deus para a gente. A quarta oposição que ele faz é a respeito do viver segundo a carne, viver segundo o Espírito de Deus que mora em nós. Portanto, Paulo já começa aqui trazendo a categoria da habitação, da inabitação do Espírito na pessoa batizada. E a quinta é o ter, o pertencer. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Embora o nosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, nosso espírito está cheio de vida graças à justiça. Ter o Espírito. A sexta oposição é a ressurreição de Jesus, que enche a nossa vida morta de vida, da vida que ele tem. Portanto, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em nós, então
aquele que ressuscitou Jesus, o Pai, vivificará também nossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que mora em nós. E a sétima, exatamente, morar onde? Morar no Espírito e deixar que o Espírito more em nós? Ou morar fora de casa? Ou então habitar na morada do inimigo? Você está entendendo? É necessário fazer uma escolha. Portanto, o grito aqui de Paulo é: convertam-se. Vocês devem fazer uma escolha. Escolher significa deixar uma coisa, abraçar a outra. Deixem a vida na carne, abracem a vida segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito, uma temática muito cara a Santo Antônio de Santana Galvão, ao próprio Papa que o canonizou, o grande Papa Bento XVI. Viver segundo a liturgia, viver segundo o Espírito. Bento XVI tem uma literatura vasta, linda, a respeito da vida segundo a liturgia, viver segundo a palavra. Pensar que Verbum Domini é uma exortação apostólica belíssima de Bento XVI, com toda a riqueza do seu episcopado, do seu cardinalato, de quando foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, do Catecismo da Igreja Católica, que foi todo organizado por ele e pela sua equipe, para poder viver a serviço do Espírito de Jesus Cristo. Muito bom, o Papa Bento XVI deve nos dar uma bênção já do seu nome hoje. No Salmo nós dizemos que é assim, de escolha boa, que vive a geração dos que buscam a face de Deus. E no Evangelho, Jesus diz que houve duas fatalidades, uma perversa, que trouxeram para ele a notícia. Pilatos mandou matar os galileus que ofereciam seus sacrifícios no templo e misturar o sangue dos falecidos, dos trucidados, com o sangue dos carneiros que eles ofereciam no altar. Uma vergonha, uma infâmia abominante, não é? Um sacrilégio que Pilatos fez. E vieram dizer isso para Jesus. Você ficou sabendo? Jesus, ao invés de ficar simplesmente curioso e surpreso com esta má notícia, leva o assunto para outro lado. Vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido esta desgraça? Eu vos digo que não. Mas se vocês não se converterem, se vocês não fizerem uma escolha decidida por viver segundo o Espírito, vocês vão morrer do mesmo jeito, do mesmo modo. E aí Jesus acrescenta uma notícia a esta. E aqueles 18 da fatalidade da queda da torre de Siloé que caiu sobre eles e os matou. Vocês pensam que eles eram mais pecadores que os outros moradores de Jerusalém? Não, eu digo que não, mas se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Ou seja, antes que a morte chegue, faça logo a sua escolha. Mude de vida hoje. Não espere que as coisas trágicas te ensinem. Colhe da palavra de Jesus o ensinamento que ela te dá hoje. Hoje, como dizia Santo Expedito, odie, não procrastine, não adie, não postergue, não demore. Cuide, faça logo a sua escolha hoje. E a respeito desta paciência de Deus com o nosso hoje que demora a chegar, da nossa escolha que demora a ser feita, Jesus contou uma parábola, a parábola da figueira infértil no meio da vinha. Parece conosco esta árvore, não é? O Senhor veio procurar por 3 anos, procurando figos nesta figueira e não encontrava. Então ele tomou uma decisão: corte, para que ela ficará inutilizando a terra aí no meio da vinha? Tire ela daí, corte. Mas tem um divino empregado ali, que acende a chama da esperança e intervém e diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Ainda este ano, contra 3 anos, não é? É um apelo à esperança. Eu vou cavar,
e em volta dela eu vou colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto e tudo muda. E a decisão do Senhor de cortar não vai ser efetivada. Se não der, mas a verdade é esta, pode acontecer que não dê fruto. Porque, apesar de todo o adubo, de todo o cuidado, pode ser que a vida da gente não dê fruto. Você não estudou bastante, não tem tempos que a sua vida não dá fruto? Você não se tornou padre, eu também, e diácono, e religioso, religiosa, até bispo, e a vida está fraquinha, sem fruto algum? Isso é para nós, que muito adubo recebemos e pouco fruto damos. Quanto mais se dá, mais será esperado e exigido, é claro. Isso é para mim, essa palavra é para mim. Se não for para você, é para mim. Então a esperança, ela está carregada de um apelo de conversão e de um comprometimento sério. Esperança não é uma doce sensação de que algo vai melhorar. Não, é de comprometimento sério da vida da gente que, se convertendo, produz fruto. Se não der, vai ser cortado, jogado fora. Não, nós queremos ficar na vinha do Senhor, sim, nos empenhar com toda a nossa responsabilidade, nossa resposta amorosa, assim como Santo Antônio de Santana Galvão e todos os santos e a própria Virgem Maria. Hoje é sábado. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, a bela árvore bonita que dá frutos tão bons, e o maior de todos eles e melhor foi Jesus Cristo, para que ela nos ajude a frutificar na vinha do Senhor. Ótimo sábado a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.